Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente chega já ao 10º episódio, ao 10º capítulo, lembrando que estamos chegando no final, até o fim de março. Aliás, se não me engano, eu acho que é dia 19 de março, o último capítulo e o último episódio, ou seja, a gente já tá aí se encaminhando mesmo pro final do livro. E eu espero que você esteja gostando, que você esteja lendo, que esse podcast ele seja apenas um caminho, né? Porque é um livro muito, muito pessoal, então é interessante que você leia e que você o coloque e tire suas próprias conclusões a partir da sua própria vivência, tá certo? Bom, antes da gente falar sobre o episódio 10, o capítulo 10, a gente vai falar um pouquinho do capítulo 9 como revisão, né? A gente falou muito sobre ego no capítulo 9, sobre a perda, sobre voltar para o lar, voltar para casa, o encontro, a gente sair do lugar, né? A gente poder se dar tempo, a gente parar de criar algumas ideias, alguns pré-julgamentos com relação ao autoconhecimento, a esse momento de se dar a si mesma, para a gente poder aumentar, ampliar a nossa consciência com relação a quem a gente é. E hoje a gente vai falar sobre o sustento da vida criativa, que é o capítulo 10. Bom, criatividade não é algo que seja muito incentivado em nossa sociedade, né? Nossa sociedade, ela gosta mesmo de número, de gente que sabe fazer conta, de sabe como é que você coloca e investe dinheiro na bolsa e tira o dinheiro da bolsa. É isso, né? E, então, assim, a vida criativa é algo que a gente realmente vai deixando de lado. É importante lembrar que criatividade não está só relacionada à arte, à dança, né? A qualquer tipo de arte. Não. Criatividade é aquilo que você consegue fazer e que você usa a sua criatividade para isso. Você consegue pensar e aí você fala, nossa, que legal, bacana, consigo desenvolver bem isso. A gente pode ser criativa na comunicação, a gente pode ser criativa fazendo uma comida em casa, a gente pode ser criativa fazendo uma organização, um ótimo planejamento, né? Para quem segue no horóscopo e sabe com relação a algumas coisinhas de astrologia, a casa 5 ela trata da criatividade e a depender do signo que a gente tem dentro dessa casa, a gente vai desenvolver ela de um jeito ou de outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa perder, né, esse nosso pré-julgamento que a criatividade ela tem que estar relacionada à arte. Não, ela vai ser diferente para cada pessoa. Por isso que é muito importante que você saiba qual que é o seu tipo de criatividade, tá? Outra coisa que a Clarissa fala é que a mulher selvagem, quando ela encontra um rio limpo dentro de si, ela flui. Mas só que a gente tende a não ter um rio muito limpo, afinal de contas, né? A gente vai recebendo influências externas e a nossa própria influência, o nosso próprio jeito de ver o mundo por conta dessas influências externas e por conta dessa separação com a essência, a gente foi distanciando da gente, a gente foi deixando o nosso rio sujo. Então a gente não consegue ter uma fluidez, essa criatividade ela não nasce, ela não vem. E aí a gente fica tentando criar a partir do nosso ego. A gente não tenta criar a partir da nossa essência. E aí aquilo vai ficando meio que cópia do que as outras pessoas fazem, não vai ficando com a sua cara. Enfim, a gente vai vendo que aquilo tem alguma coisa ali que não tá certo, né? Que não tá natural. Então, por isso que também é importante a gente voltar pra dentro, né? A criatividade, ela... Quando a gente pensa em criatividade, na verdade, a gente acha que é alguma coisa muito supérflua, até porque a gente aprendeu que arte é uma coisa, é besteira, enfim, a nossa sociedade, ela vive de número. Então, criatividade e arte tá fora, né? Mas quando a gente entende o que é criatividade, como é que ela se dá na nossa vida, que independentemente da gente gostar ou não dos números, da gente viver ou não com os números, com uma vida mais de exatas, a criatividade ela precisa fluir, ela faz parte de quem a gente é, né? A gente tem um cérebro dividido em dois, falando assim bem por cima, só para fazer uma analogia, que na verdade não é bem assim, mas enfim, a gente tem um lado que cuida de uma parte mais racional, um lado que cuida de uma parte mais criativa. Então faz parte da gente usar esse lado da nossa cabeça, faz parte da vida do ser humano, essa coisa mais lúdica, e não só lúdica envolvendo a arte, mas lúdica onde a gente se permite criar a partir do nosso ponto de vista, da nossa própria perspectiva, do nosso ponto de quem a gente é, tá? Quando a gente perde essa energia criativa,
criativa, a gente se sente cansada, a gente acha que a gente não tá fazendo, que a vida é muito difícil, que tá emperrado. É porque a gente deixou o nosso rio tão sujo que a criatividade ela não tá fluindo. A Clarissa fala que a criatividade ela vem com algumas fases, né? A gente se inspira, a gente se concentra, a gente se organiza, a gente implementa e a gente mantém essa criatividade. Então a gente não pode encontrar ela um dia, não. A gente vai precisar manter isso durante o tempo. E para que a gente possa manter essa criatividade, a gente precisa manter o nosso rio limpo. Então não é uma coisa pontual, né? É um processo, como toda a parte do autoconhecimento também ser um processo, tá? A criatividade, ela só vai dar certo, ela só vai funcionar, né, se ela estiver em contato com a sua essência. A gente aprende que a criatividade, ela é lógica, né? Se não vier de alguma coisa lógica é porque não vai dar certo. É incrível, se você encontrar uma pessoa, um adolescente, que está prestando vestibular, e ele fala assim, eu vou fazer artes cênicas, e as pessoas já pensam, nossa, mas vai viver do quê, não é mesmo? Agora, se ele fala que ele vai fazer engenharia, todas as pessoas acham que ele já vai ser milionário, enfim. Então, a gente tem esse pré-julgamento de que a criatividade realmente, ela não é algo bom e não vai ser algo que vai trazer coisas positivas e materiais, tá? É interessante lembrar que a Clarissa, ela fala que a criatividade, ela vem com ânimos, que é também a nossa força de ação, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar só pensando, e a criatividade ela vive na cabeça, mas não, ela precisa dessa ação. Muitas mulheres, principalmente, porque assim, esse ânimos, ele é conhecido como uma força mais masculina. Na astrologia ele é representado pelo planeta Marte, por exemplo, que é onde a gente coloca, a gente se projeta para fora, a gente vai e coloca a mão na massa. E as mulheres, dependendo de como ela tem essa... Não só as mulheres, tá? A gente tá falando de mulher, mas no sentido mais de sagrado masculino, sagrado mais sagrado feminino e sagrado masculino, não necessariamente do gênero mulher e do gênero homem, tá bom? Então, quando a gente se permite, né, entrar mais em contato com essas energias que são mais masculinas no sentido energético e não de gênero, a gente tem um ânimos maior, né? E a partir desse ânimos, a gente consegue implementar coisas em nossa vida. E a partir do momento que a gente não implementa, a gente só pensa, aquilo não serve também para muita coisa. Então, a criatividade, ela precisa ser pensada, ela precisa ser sentida, mas ao mesmo tempo, a gente precisa colocar a mão na massa e ver que essa criatividade está funcionando, tá? É interessante lembrar que a gente precisa se cercar de pessoas que nos animem, que nos causam boas sensações, que nos incentivem, né? Muitas vezes a gente está cercado de pessoas que têm os medos e acabam projetando seus próprios medos em nós mesmas. E no mundo onde a criatividade ela já não é muito incentivada, quando a gente encontra com essas pessoas, a gente fica com mais dificuldade. Então procura, tá? Pessoas que realmente falam que seu trabalho é bacana, e assim, não é só falar que é bacana, né? Crítica construtiva também é boa, mas que te incentivem a continuar, ok? E por último, muito importante, a gente precisa aprender a diferença entre ser consolada e ser cuidada, tá? É interessante que muitas vezes a gente procura por consolo e não por cuidado. E aí a gente acaba deixando de ser autorresponsável. Então a criatividade ela também se relaciona com isso. Não fique esperando que alguém vai fazer algo por você ou que esses elogios, que essas percepções dos outros, né, vão te colocar para frente. Não, é interessante que você procure por cuidado e que são esses incentivos, mas não consolo e que alguém vai se responsabilizar por aquilo que você tem que fazer, tá? E muitas vezes a criatividade ela vem do não fazer nada, da gente parar. Mulher, ela tá sempre fazendo alguma coisa, sempre procurando alguma coisa para fazer e ela tem dificuldade em não fazer nada. Então, assim, aprendam a não fazer nada, usem Mercúrio retrógrado para não fazer nada. E para rever o que a gente tem feito ao longo da vida, a criatividade ela também surge daí, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio e a gente se vê no próximo. Um grande beijo e até mais!